o Ronaldo agora quebrou a perna, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse fulano, se tivesse tido a doença 2 anos depois, talvez estivesse jogando até hoje. Ia tomar um comprimido curativo e ia estar jogando até hoje. Né? Então, agora, tem outras doenças que o transplante é obrigatório. É obrigatório. Às vezes a idade pode impedir, às vezes condições clínicas podem impedir, às vezes o fato de não ter doador pode impedir, às vezes tem uma série de coisas, mas a indicação existe nas pessoas. Fala assim, não tem indicação, vai ter lá na outros, a gente vai descobrir que geralmente, quando a doença volta, só para vocês terem uma ideia do porquê nós indicamos transplante. Qual a eficácia do transplante? Pode ser fácil. Muito se fala sobre transplante e a gente vê muito na mídia aí, sucesso. Né? Agora, a gente vê por trás, ali nos hospitais e tal, o transtorno que é um transplante individual. Além do mal de enxerto. Contra os pedidos. Então, olha só. Eu pessoalmente acho, que daqui a uns 30 anos, 20 anos, os futuros médicos, quando forem olhar o que nós fazemos hoje, vão achar que a gente era louco. Da mesma forma como a gente olha para os médicos do passado, que tinham aquelas coisas de barbeiro, tirar o sangue das pessoas para ficar boas, não sei o que, a gente acha que eles eram loucos. Mas a verdade é que tem determinadas coisas que a gente usa hoje, porque elas são eficientes hoje. Nós não podemos prever o que vai acontecer no futuro. Então, o transplante é um remédio amargo. Respondendo a tua questão. Ele é um remédio amargo. Ele não é um remédio gostoso. Mas, muitas vezes, ele é a chance de cura daquele indivíduo. Porcentagem depende da situação e da doença. Eu já tive casos de pessoas que, olhando para elas, a chance de um transplante é menor que 5%, que nós resolvemos fazer. Por quê? Porque chance, porcentagem, é uma coisa que vale para uma população. Para o indivíduo, não vale isso. Você falar, olha, esse fulano vai fazer um tratamento que a chance de cura dele é 90%. Ele pode ser o 90% e pode ser o 10%. E não é que 90% ele vai ficar bom e 10% não vai. Ele pode entrar de um lado ou de outro. Da mesma forma, se você fala, olha, essa doença dele tem 5% de chance, ele pode ser o 5%. Eu, pelo menos, eu já tive casos que eu fui buscar o 5%. Muitas vezes conseguimos e muitas vezes não conseguimos. Mas se não tivesse que tentar o 5%, muitas pessoas não estariam vivas hoje, com aqueles 5% que nós fomos buscar. Então a porcentagem depende da doença. Não é um tratamento gostoso de fazer. Mas hoje em dia também não é tão ruim quanto era. Quer dizer, o transplante no passado, nós não conhecíamos uma série de remédios que preveniam problemas, por exemplo, como esse que você citou. Hoje em dia é muito mais fácil prevenir doença enxerto contra os hospedeiros do que no passado. Tem uma incidência muito menor, tem remédios novos que fazem isso, tem remédios que tratam infecções muito mais fortes. Então, eu acho que nós temos mais sucesso do que insucesso. Nós temos insucesso. Né? Tem pessoas que fazem o transplante e a doença continua progredindo, por exemplo. Né? Porque nem o transplante foi capaz de ajudar. Bom, a outra coisa que é importante não é só procedimentos, como eu falei aqui, remédios, procedimentos. Essa gente. Né? Então, uma coisa fundamental é equipe. Leucemia se trata com equipe. Não
não é o médico. Precisa da enfermeira, precisa da psicóloga, precisa do fisioterapeuta, precisa de uma equipe. Né? Alguém que brinque com a criança, né? Alguém que... A família faz parte dessa equipe. Né? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que se reunir em torno de uma equipe. Pois não? Daí, exatamente entrando nessa questão, do quanto que outras questões, não só a questão das células, das mamadeiras independentes, mas questões sociais, também indicam o avanço ou a regressão dessa doença, né? Um bom acompanhamento, se está sozinho, se não, né? Se tem acompanhamento da família, e até que ponto que isso é visto pelo médico também. Então, bom, veja só, isso aí tem inclusive estudos já mostrando isso. Né? Então, vários estudos que mostram algumas coisas, por exemplo. Se você não tem um bom apoio social, as crianças ou os adultos vão pior, por uma série de motivos. Vocês vão imaginar condições de casa, quando sai de alta, esgoto, água, alimentação, dinheiro, etc. Então, realmente, não adianta você traz para o hospital, né, depois vai para casa e não tem uma condição tão boa. Né? Não que não fique bem, fica bem também, mas tem um resultado pior do que aquele indivíduo que tem boa água, boa comida, bom esgoto, etc. A segunda questão que você colocou é a questão da cabeça das pessoas. Né? Isso sem dúvida alguma. As pessoas pessimistas, os indivíduos negativistas, pessoas sem um apoio adequado, elas tendem a ir pior que as pessoas que são otimistas, que têm um bom apoio psicológico, que estão levando a coisa numa boa. Né? Eu diria para você que esse lado é muito importante. Né? O lado de acreditar, o lado religioso, quer dizer, não é, o tratamento ele é uma coisa ampla, não pode ser simplesmente um remédio e bom, tem todo um contexto em volta, físico, nutricional. Né? Se você não tem indivíduo com uma boa nutrição, seguramente ele vai ter mais complicações. Por isso que o tratamento é múltiplo. Né? O médico, ele não é capaz hoje, ele não tem essa ciência de saber o que é melhor para nutrir, a cabeça, o social. Impossível, quer dizer, a gente já mal conhece os remédios que a gente usa, entendeu? Quer dizer, então, precisa trabalhar em equipe. Eu acho que a gente tem essa oportunidade de estar assistindo isso, devia ser equilibrado, porque quando a gente comenta, às vezes até com pessoas preparadas, eu tenho uma leucemia, eles só faltam te dizer, quer que eu ajude a escolher o caixão? Já está com metástase? Devia falar, quero e pode entrar dentro. Porque eu acho que ela está falando isso é muito bom para a cabeça, porque se você nesse momento esperando um apoio e a pessoa te joga um saco, até porque antigamente você estava mas eu sei que foi estudante da Unicamp que perguntou se eu já estava com metástase. Então, bom, é assim, eu acho que... Eu acho bom a gente divulgar isso, quanto mais... A leucemia é uma doença curável. É uma doença potencialmente curável. Mas eu falo assim, vem melhorando isso a cada ano. Antigamente a pessoa falava para as crianças e a vizinha tinha leucemia, mudou tanto tempo. Eu nunca pensei na minha cabeça. Leucemia é morte, que foi isso? Então quando minha mãe descobriu que estava com leucemia, para mim era morte. Então a gente ficou, assim, depois que foi estudando, fica que não era bem desse jeito. Isso é verdade. Às vezes e isso é para qualquer pessoa hoje, ao diagnóstico de um problema, até para as leucemias simples. Por isso eu comecei contando para vocês que leucemias são diferentes. Ontem, no consultório, uma senhora que foi ao consultório, uma psicanalista, e tinha ido com um diagnóstico de uma leucemia crônica,